Bom, a gente está aqui com a Ana, que é Relações Públicas do Teatro 13 de Maio, e eu vou fazer umas perguntas para ela. Então, Ana, como funciona a casa? Boa tarde, Tayane. Então, o prédio do Teatro 13 de Maio, ele pertence ao município de Santa Maria, mas o teatro ele é administrado pela Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio. Então, além da associação, existe a nossa diretora, que trabalha diariamente aqui na nossa unidade, e a qual eu sou subordinada, então. E qual é a rotina e como são os espaços e equipes? Então, diariamente, né, quase que diariamente, de janeiro a dezembro, a gente tem atividade aqui no teatro. Em fevereiro, a gente fecha para manutenção e férias aqui dos nossos funcionários. Temos também a assessoria de comunicação, que cuida da pauta, do cadastro de eventos, da divulgação, do planejamento de projetos, da atualização das redes sociais, entre outras tarefas de comunicação e de administração. A gente também tem a equipe de bilheteria, um café terceirizado, 2 funcionárias de serviços gerais e limpeza e 4 técnicos, palco, som e luz. Entre os espaços, a gente tem o espaço administrativo, então, como eu já falei, a bilheteria, a chapelaria, a portaria do teatro, a parte técnica, né, do teatro, os camarins, o café, então, o palco, a plateia e o mezanino. Esses são os espaços do Teatro 13 de Maio. Como e quais são os projetos que são escolhidos? Então, os produtores ou os artistas locais, eles nos procuram aqui, procuram pelo espaço e fazem a locação aqui do teatro. Eles apresentam os seus trabalhos para a gente conforme as disponibilidades das datas. Então, não há uma seleção assim da nossa programação e ela acontece unicamente para o projeto 13. Então, os projetos que estão em desenvolvimento aqui no Teatro 13 de Maio são a manutenção e as melhorias da infraestrutura do teatro, o Palco Brasil, o 13, o Palco da Cultura. São esses, Daiane, os nossos projetos em desenvolvimento. Quais são os artistas locais que mais se apresentam no local? São tantos artistas, grupos ou companhias. A gente tem vários que se apresentam aqui no Teatro 13 de Maio. A gente vai citar alguns aqui para vocês. A Débora Rosa, a Daiane Diniz. Por que tu dá? Eu não consigo assim. Como e quais projetos são escolhidos? Então, os produtores ou os artistas, eles procuram aqui pelo espaço do teatro e eles fazem a locação aqui do Teatro 13. Então, eles apresentam os seus trabalhos pra gente e conforme a disponibilidade das datas, a gente faz a programação. Então, não há uma seleção prévia para essa programação. A gente simplesmente vê a disponibilidade das datas. A única seleção para a programação que acontece aqui é para o nosso projeto 13. Então, os projetos que estão em desenvolvimento no Teatro 13 de Maio atualmente é a manutenção e as melhorias da infraestrutura do teatro, o Palco Brasil e 13, o Palco da Cultura. São esses 3 projetos. Quais são os artistas locais que mais se apresentam no local? São vários, na verdade, tá? A gente vai citar alguns para vocês, mas são diversos grupos, artistas ou companhias. A gente vai citar alguns, então, que é a Débora Rosa, a Daiane Diniz, a Tiane Tambara, o Balé Ivone Freire, Companhia de Dança Alessandra Londeiro. Muitas escolas de dança também procuram teatro e música e se apresentam aqui anualmente. E como captam e administram os recursos? Os recursos para manter o espaço funcionando, eles provêm diretamente das mensalidades dos sócios e da alocação aqui do espaço para eventos. A gente também conta com projetos, da manutenção dos nossos projetos através das leis de incentivo à cultura, né? E quais são os principais parceiros? Os nossos principais parceiros hoje, né, são o Grupo Itaimbé, a CVI, o Royal Plaza Shopping, Pampeiro, Unimed, Quipão, Arte Meio Propaganda, entre outros, né? Eu só citei esse para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho em como funciona a Associação dos Amigos. Então, a Associação dos Amigos do Teatro, ela foi fundada em 21 de julho de 1993, então, como uma sociedade civil de finalidade cultural, sem fins lucrativos, né, e com personalidade jurídica. Ela foi nada mais nada menos que uma mobilização voluntária de agentes aqui da nossa comunidade e que tem seu direcionamento principal dar andamento às atividades do Teatro 13 de Maio, garantindo a manutenção e pretendendo contínuos investimentos e melhorias, né? Esses são os objetivos da associação. Então, ela é integrada também à diretoria e financiada por uma extensa lista de colaboradores mensais.
todos conscientes da importância dessa instituição para o teatro. Então, os sócios da Associação dos Amigos, eles dividem-se em fundadores, contribuintes, beneméritos e honorários. Ana, como que é a infraestrutura do local em relação a outros espaços da cidade e da cidade de Porto Alegre? Bom, Taiane, a gente acredita ter um espaço adequado às nossas necessidades aqui da cidade de Santa Maria, dependendo do tipo de evento também que a gente realiza. A gente não consegue, por exemplo, receber produções com grandes cenários, mas sempre é possível se adaptar, depende da situação. Também não temos uma grande capacidade de público, mas isso é sempre relativo, dependendo da produção que está em cartaz no nosso espaço. O teatro está adepto também a receber eventos nacionais e internacionais, o que é um ponto positivo para a gente. Mas como a gente está no interior do estado, na cidade de Santa Maria, a gente não pode se comparar, por exemplo, ao espaço do Teatro São Pedro, né, de Porto Alegre. Mas a gente acredita, sim, ter um espaço bom para a realidade de Santa Maria. E como está o cronograma de apresentações e exposições atualmente? Olha, a gente tem atividade quase que diariamente, né, toda semana. E de janeiro até outubro, nós já contabilizamos mais de 169 espetáculos realizados no teatro e um público superior a 26 mil pessoas, contabilizando todos esses eventos realizados no teatro. E quem que administra a atividade de realizações deste cronograma e quais as suas rotinas? Bom, é basicamente a diretora, né, e a assessoria de comunicação, nós. E não buscamos por eventos, assim, são as pessoas que nos procuram no espaço do teatro. E como um produtor cultural pode ser parceiro do Teatro 13 de Maio? A gente considera isso muito importante e a gente acha que é oferecendo seus produtos, então, planejando junto com a direção uma iniciativa ou projeto inovador, né? Então, a assessoria, ela faz esse projeto, mas ela não consegue atender toda a demanda do teatro, né? Então, seria muito importante ter essa nova parceria, né? A gente tem como exemplo a Chile Produções Culturais, né, que é uma parceira do nosso teatro nesse sentido, que produz projetos que são empreendidos pela associação, mas a gente sempre acredita que oferecendo maiores esses serviços através de um produtor cultural, nós poderíamos potencializar os serviços do teatro, né? Então a gente considera muito importante a atuação no produtor cultural. E o que o teatro espera desse produtor cultural? Olha, que ele seja competente, né, bem relacionado, que ele saiba escrever uma boa proposta, né, para apresentar para a gente e que busque os caminhos para se realizar essa iniciativa, né, que não adianta só planejar e não realizar. Então, a captação e a divulgação é feita pela assessoria de comunicação, mas que, em parceria com essa iniciativa do produtor cultural, poderíamos fazer uma coisa bem mais maior e com mais visibilidade, né? Agora, a última, só para fechar o nosso ciclo de perguntas. Como você avalia a participação do público nas atividades realizadas no teatro? Olha, Taiane, a gente não pode reclamar do público, né? Da participação do público. Então, hoje há oferta para diferentes públicos de diferentes idades aqui no Teatro 13 de Maio. Então, a presença do público está muito bem relacionada ao tipo de evento que a gente está oferecendo, ao artista que a gente traz, ao trabalho da produção e da divulgação, né? Então, também tem relação ao valor dos ingressos, que tudo isso acaba por influenciar na maior ou na menor presença dessas pessoas, mas a gente considera que a participação é positiva, depende muito do evento realizado, mas que a gente considera uma boa participação do público. Então, muito obrigado, Ana, pelas respostas. A gente espera que o teatro tenha um futuro ainda melhor e consiga alcançar os objetivos e dar cada vez mais, trazer mais cultura para a cidade de Santa Maria. Muito obrigada, eu que agradeço, e é isso.